23 de outubro de 2023. Nós estamos na segunda-feira da 29ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, bom dia, bom dia. Vamos iniciar essa semana de trabalho, de estudos na presença do Senhor. Nós vamos meditar nesta manhã dessa segunda-feira o texto de Romanos, capítulo 4, versículos do 20 ao 25. Irmãos, diante da promessa divina, Abraão não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, um texto muito bonito hoje a liturgia nos apresenta, nos mostra. Olha que bonito. Diante da promessa divina, Abraão não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem o poder para cumprir o que prometeu. Meus queridos, nós podemos começar a nossa semana, a partir dessa palavra, nos perguntando: será que de fato nós cremos no poderio de Deus em relação à nossa vida pessoal, particular, como também conjugal, familiar? Às vezes nos acometem tantas coisas, né? É só a gente prestar atenção na nossa vida, na nossa rotina, os acontecimentos da nossa vida familiar. Quantas coisas vão acontecendo e em quantas situações nós não nos encontramos, não nos vemos com a fé esmorecida. Quantas vezes nós não nos desesperamos. E olha, minha gente, não adianta nós nos enganarmos a nós mesmos. Quando há o desespero exacerbado, é sintoma de falta de fé. Por quê? Porque aquele que tem fé em Deus, mesmo contemplando uma situação que está contrária ao que a pessoa pretende, ela sabe esperar em Deus. Ela sabe esperar em Deus, ela tem a certeza de que Deus virá em seu auxílio, ela tem a certeza de que tudo vai acabar bem, ela tem a certeza que o fim será um fim segundo o coração de Deus. A pergunta que a palavra de hoje nos faz, né? Eu, Padre Diego, você crê que de fato o fim que Deus tem para cada um dos nossos empreendimentos é um fim de alegria, de realização pessoal? No fundo, você crê que vai dar certo as situações que hoje na sua existência são situações que te provocam preocupações, medos, dúvidas? Você crê no poder de Deus? Você crê que vai dar certo? Então por que o desespero? Então por que o medo? Então por que às vezes as nossas inquietações? De fato, se nós crermos no poder de Deus, não tem sentido o medo, a inquietação, a dúvida. Então é para a gente refletir um pouco isso. Olha só, Abraão, ele não duvidou por falta de fé, mas ele revigorou-se na fé e deu glória a Deus. Uma sugestão que a palavra de hoje nos dá: quando alguma coisa fugir do nosso poder de resolver, dê glória a Deus. É oração, minha gente. Categoricamente, a palavra de hoje está dizendo assim: você precisa se voltar para Deus e buscar ser um homem, uma mulher de maior fé. Porque você vacila, porque você duvida, porque você se esfria espiritualmente.
No fundo, a gente coloca o problema que a gente enfrenta como maior do que Deus. Ai, padre, não faço isso. Né? Tem muita gente que fala, eu não faço isso, eu sou uma mulher, sou um homem de fé. E a gente pergunta, será? Se nós de fato fôssemos um homem, uma mulher de fé, nós não sentiríamos medo, temor, tremor, pavor, como eu acabei de dizer. Então, hoje, meus queridos, peçamos para Deus um coração cheio de fé, como o coração do patriarca Abraão, que nós o chamamos de pai da fé. Um homem, é claro, ele queria entender como aquilo se daria, como que essa promessa tão aparentemente impossível ela vai se dar. Abraão, o texto de hoje diz que Abraão não duvidou em nenhum momento de que Deus tinha o poder de fazer. Mas qual foi o erro de Abraão? O erro de Abraão foi tentar ajudar a Deus, e ajudando a Deus ele atrapalhou. Porque não era o que Deus tinha planejado, o filho com a escrava. Não era o que Deus tinha planejado. E aí, às vezes a gente faz a mesma coisa. Sabe quando a gente... aquele ditado, né? A gente bem conhece. Pôr a carroça na frente dos burros, né? Estava tentando lembrar o ditado. Pôr a carroça na frente dos burros. A gente faz ou não faz isso? Quando a gente quer as coisas no tempo da gente, quando a gente quer que as coisas ela destrincham do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa, quando a gente quer que as pessoas sejam como nós queremos, quando a gente quer que as situações se resolvam como nós pensamos, a vida não é desse jeito. Nós precisamos deixar Deus ser Deus da nossa história. Claro, a gente tem que ter meta, a gente tem que ter objetivos, mas leia os sinais dos tempos, os sinais dos acontecimentos. Deixa Deus fazer acontecer o que cabe a Ele. Sabe, quando a gente vai tentando condicionar coisas que não nos cabem, primeiro que a gente cai num sofrimento, né? Quem se põe no lugar de Deus sofre. Não tem jeito, sofre. E depois as coisas não dão certo. Pare de atropelar, espere em Deus. A gente precisa rezar mais do que ficar falando e fazendo as coisas, minha gente. É isso que a palavra de hoje está dizendo para nós. Abraão, ele não duvidou por falta de fé, mas ele revigorou-se na fé. Hoje peçamos ao Senhor, Senhor, nos ajude a nós, que estamos escutando essa palavra de hoje, também a nos revigorarmos na fé. Às vezes a gente é muito inquieto, às vezes a gente é muito barulhento, às vezes a gente é muito impetuoso. E a gente faz igual Abraão, né? Tentando ajudar Deus a fazer acontecer o projeto, porque em nenhum momento ele duvidou que o projeto não ia se cumprir, né? Que é o que o texto está dizendo. Mas tentando ajudar Deus, ele fez coisa, no fundo, acabou atrasando o projeto de Deus. Então, que essa palavra de hoje tão bonita, né? Que ela nos ajuda a refletirmos em nossa vida. O que na minha vida eu preciso esperar por Deus e em Deus? O que? E peçamos a Deus o dom da fé, Senhor, ajudar-nos a crer mais, a sermos homens e mulheres de maior fé, menos blá blá blá, menos lamentações, menos murmurações, menos impetuosidade e mais fé. Que o Senhor nos ajude. Força e coragem, meus queridos. Uma semana abençoada a você, cheio de paz, de alegria e muita fé. Confiemos no poder de Deus, que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.